Alô, amigos, estamos começando aqui na nossa Tink TV, a sua TV regional, mais uma edição do nosso Pense Nisso. Esse programa que diariamente traz aí um convidado muito especial, assuntos dos mais diversos, e o Pense Nisso comemorou, né, no mês de setembro, um ano. E por aqui passaram 186 entrevistados. Nesse um ano nós falamos de economia, falamos de segurança, falamos de saúde, política, enfim. Os mais diversos assuntos foram tratados aqui no nosso programa com muitas personalidades que com certeza marcou a você que nos acompanha. E eu tenho certeza que você tem gostado do nosso programa. O Pense Nisso está na Tink TV, falamos para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também o Alto Tietê. E agora na Claro. A NET Claro. E a NET Claro tem 1 milhão de assinantes aqui na região. Então, se você é assinante NET Claro, você pode assistir o nosso Pense Nisso e acompanhar essa programação bem diversificada da Tink TV. Hoje o assunto também não é diferente. É um assunto interessante e o convidado também muito especial para nós. Hoje nós vamos falar de arte. Eu até tenho aqui um texto que diz: a arte é nada mais do que tornar sublime o que se percebe. Portanto, não há nada mais de primordial do que a arte, do que tratar a sua percepção. Bonito, né? E o artista que vai estar conosco hoje é pintor. E ele... Bom, vamos conhecê-lo bem a fundo aqui no nosso Pense Nisso. Essa figuraça que é o Luiz Bittencourt. Tudo bem, Luiz? Tudo jóia, Disseu. Muito obrigado, né, pelo convite, por estar aqui no seu programa. E vamos lá, falar um pouquinho de arte hoje. Nós que agradecemos aí a sua participação aqui no programa. E vamos conhecer esse artista que é natural de onde? São José dos Campos. Artista joseense. Nasceu em São José dos Campos. A infância foi toda vivida aqui, Luiz? Foi. Tive a infância toda aqui, depois com uns 18 anos, daí fui para São Paulo, fui seguindo carreira e daí fui viajando para vários lugares. Como é que foi a sua infância aqui em São José? Tranquila? Aí foi tranquilo. Fui muito ali com os pais, né, controlando um pouco aqui e ali, nos estudos principalmente, né, a parte de estudo. E depois foi seguindo. Família numerosa ou como é que é? Não, minha família é pequena, né? Só eu e uma irmã, né? Hoje casada, meus pais já são falecidos, né? Então de família só eu, irmã, sobrinhos e cunhado. E qual era o sonho do menino? Sonho do menino acho que era ser um monge beneditino. Monge? Tanto que eu cheguei até a entrar para o monastério, tudo, mas no decorrer a trajetória acabou mudando um pouco. Mas é diferente, né? Por que essa intenção de ser um monge? Com quantos anos que despertou isso em você? E onde você viu isso? Olha, na realidade, a minha família, meus pais sempre foram católicos, né? Então eu tinha isso desde criança, querer morar num monastério, naqueles castelos medievais, aquelas coisas, aquilo tudo me encantava muito. Com 20 anos, mais ou menos, comecei a procurar, né, fazer uma pesquisa de mosteiros, conhecer mosteiros para ver como que funcionava. E você passa 2 dias, um final de semana e vai conhecendo. Depois, um tempo depois, né, fui fazer uma experiência no mosteiro, parei, tinha que trabalhar. Depois de um tempo, resolvi entrar mesmo. Né, fiquei 2 anos, né, como experiência, né, cheguei até noviço no mosteiro, depois eu vi que não era aquilo para mim e saí. Né, só que nessas idas e vindas aí foram mais ou menos 3. Que legal. Só que eu já estava como artista, né, como artista plástico, então o mundo beneditino, né, a ordem beneditina é muito voltada para as artes, né, seja artes plásticas, literatura, música. Então o mosteiro também me proporcionou muita coisa, né? Tá, nós vamos chegar na arte. Agora eu queria saber do mosteiro. Porque normalmente você tem aí um sonho de infância, né? E muitos não conseguem, né, realizar esse sonho. Né? Tivemos aqui alguém que queria ser aviador e não conseguiu, ficou frustrado, né?
Mas você tinha esse sonho de ser um monge e conseguiu ir para um mosteiro. Como é que é um mosteiro lá dentro? Conta pra gente aí. No caso beneditino, né, é uma vida assim, de contemplação, de oração. O mosteiro tem algo assim interessante na percepção mais espiritual, porque você tem tudo ao mesmo tempo, você não tem nada, né? Então isso é muito interessante, né? Quando você entra para o mosteiro, você tem algumas opções, né? Você pode você é obrigado a fazer. Se você tiver bens, alguma coisa nesse sentido, você passa tudo para a família ou você passa tudo para o mosteiro, né? Então, para eu entrar, passei tudo para minha irmã, né, o que tinha, para poder fazer essa experiência, ter essa experiência. E é muito gostoso, porque você tem uma busca interior muito grande de Deus, né? Você tem uma vivência muito grande, eu acho que te dá posicionamentos para muita coisa, no sentido espiritual, de centrar mesmo um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, né, para sua vida, e fortalecer a fé, porque se você não tiver fé dentro de um mosteiro, você sai de lá um ateu com toda certeza. Luiz, qual a diferença do mosteiro para um seminário? Seminários geralmente são diocesanos, né, são padres para cuidar de paróquias, né, e o mosteiro não, o mosteiro é uma vida contemplativa, né? Tanto, por exemplo, o diocesano ele deve obediência ao bispo, né? Os mosteiros, na sua grande maioria, tá, quase 100% aí, eles são pontifícios, então só deve obediência ao Papa, nem o bispo tem poder dentro de um mosteiro, né? E ali você tem, você pode ser um padre, se você quiser, um padre pro mosteiro, né? Nem exclusivamente do mosteiro. Então você estuda filosofia, teologia, você pode estudar vários idiomas, enfim, né, várias coisas, e pode se tornar um padre. Ou você pode fazer filosofia e teologia e não ser ordenado padre, ficar apenas como um monge mesmo, contemplativo, né? Essa é a opção que você tem dentro do mosteiro. Ou a necessidade. De repente, um mosteiro que tem uma comunidade muito pequena, né, que precisa do padre lá dentro, aí você tem que se ordenar padre. E aqui na região nós temos algum mosteiro? Aqui nós temos o mosteiro, é conhecido como Mosteiro dos Anjos, em Guará. Só na nossa região só tem esse mosteiro, né? Fora daqui, depois é São Paulo, tem Jundiaí, tem Rio, Fortaleza, Brasília. O maior é o Mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo? O maior é de São Bento, né? Tem o São Bento, São Paulo, e tem o São Bento também de Salvador, né? É outro mosteiro grande. O do Rio é um mosteiro muito grande também, muito tradicional. Então você teve um sonho de infância de ser monge e adulto você... Jovem, né? Adolescente, jovem, você conseguiu ir para o mosteiro. Sim. E nesse período aí você trabalhou, teve o seu primeiro emprego onde? Então, meu primeiro emprego, na realidade, foi um estágio no Banco do Brasil, né? Que até então meus pais não deixavam trabalhar, só pude começar a trabalhar com 18 anos. Né? Antes disso, não tinha condições. Depois disso, eu fiz o estágio no Banco do Brasil para a faculdade, né? Estava fazendo administração, e comecei a trabalhar com eventos. Daí eu montei uma empresa de eventos, tanto que era na Anchieta, ali na frente da ETEP, né? E fiquei 14 anos trabalhando na área de eventos, né? Eventos e prestando serviço para alguns lugares, por exemplo, um hotel fazenda em Monteiro. Bom, você era um produtor de eventos aqui na cidade, né? E Sim. Quais foram os grandes eventos que você fez aí com a sua empresa na época? O foco era casamento. Casamento, festas de Réveillon tinha bastante também. Então, um casamento tem um currículo aí, praticamente quase 3 mil casamentos, né? Para diversas famílias aí. E festa de Réveillon, uma que me marcou muito foi a da Neide, né? Da Neide Melo, que foi até ali no Apolo, que foi a festa dela, que foi um período que ela também estava doente, coincidiu com a minha mãe também, que estava com câncer,
né? Então eu acho que foi um dos eventos mais emocionantes que eu fiz. Foi essa festa dela, que marcou muito até hoje. E depois disso, fiz. E você gostava de fazer eventos? Gostava. Né? Assim, eu fechei a empresa no auge da minha carreira profissional de eventos. Né? Que eu tive um sonho para me dedicar, para pegar aquele sonho e retratar ele numa tela. Nunca pintei na vida, nunca mexi com pintura. Né? O que eu sabia era visitava exposições de arte, galerias, Então, você museus. vai falar do sonho daqui a pouquinho. Tá. Você vai falar desse sonho daqui a pouquinho. Você promovia eventos, né? Então, Sim. personalidades, drinks e tal, né? Mas a cabeça estava voltada lá para o mosteiro? Estava. O sonho era me tornar um monge perpétuo, que não consegui. Né? Acabei abandonando. Mas o não conseguir também... O que é um monge perpétuo? Monge perpétuo... Responda para o leigo aqui. Tá, monge perpétuo são degraus para você chegar. Né? Então você começa como um postulante, depois noviço, professo simples e o perpétuo. Você faz os votos perpétuos, aí você se torna um monge para o resto da vida. Né? Então você não perde mais o título. Você ficou lá durante 2 anos, é isso? Isso, fiquei 2 anos. Depois eu saí... E quando é que foi o momento que você falou, não, paro por aqui? Por quê? Eram muitas situações ali, né? Situações muito, muito internas, né? Porque eu acho que falhas tem em todo lugar. Então, às vezes, a gente não concorda com alguma coisa. Né? Então, acho que a minha busca não foi... não vou dizer a minha fé, acho que a minha fé nunca foi abalada. Mas o não concordar com muita coisa, eu prefiro sair, né, dali do mosteiro. Então, aquilo para mim, não, vou sair, vou seguir a minha vida. Mas foi um período que meu grande mestre nessa época foi o Dom Abade Joaquim. Ele foi o abade do Mosteiro São Bento, São Paulo, e foi o presidente da Congregação Brasileira Beneditina. Então, e ele estava como já monge abade emérito, vivendo em Vinhedo. E eu entrei no mosteiro de Vinhedo. E aquele mosteiro, assim, para mim foi... ele foi um grande mestre, me ajudou muito no ensinamento, em conversas, e na própria arte. Ele era um admirador, um apaixonado pela minha arte, me abriu as portas para a Europa com os meus quadros, para os amigos, ligava para todo mundo, falando que eu estava pintando, o trabalho que eu fazia. Então, assim, foi o grande pai espiritual que eu tive dentro do mosteiro. Programa de hoje entrevistando um artista, esse artista de São José dos Campos, o Luiz Bittencourt, que nesse primeiro bloco nos contou um pouco da sua infância, o seu sonho, se transformar em monge, batalhou por esse sonho e chegou até lá, né? E durante 2 anos ele foi monge beneditino, aí um dia ele resolveu sair, porque teve um sonho. E no segundo bloco ele vai contar sobre esse sonho que o levou a esse mundo das artes. E hoje ele é um artista reconhecido internacionalmente e é de São José dos Campos. Já aqui na TIC TV. Muito bem, nós voltamos aqui ao nosso Pense Nisso, hoje conversando com esse artista Luiz Bittencourt de São José dos Campos, ele que vai falar um pouco dessa arte que tomou conta do mundo, né? De São José para o mundo. E tudo começou num sonho, né, Luiz? Como é que foi isso? Foi. Um dia eu tive um sonho que era para retratar aquele sonho numa tela. Eu fui atrás de uma amiga, que é artista plástica, a Luciana Mello, né? Pedi para ela me ensinar, se ela podia me ensinar a pintar, que eu precisava colocar um sonho numa tela. Aí fiz lá a minha tela, do meu jeito, né? Tenho ela até hoje, guardada essa tela. E dali começou. Depois eu tive um sonho que era para me parar e encerrar minha empresa no auge da carreira, né? E me dedicar à pintura. Que era a empresa de eventos. A empresa de eventos. Meu pai, na época, quase me bateu, achou aquilo um absurdo, né? Mas, mesmo assim, eu fiz. Mas espera aí, quando você era
criança, adolescente, tal, você riscava, fazia desenho ou não? Não tinha muito. Não era mais coisa de escola. Não tinha nada a ver com pintura? Não, nada a ver com pintura. Né? Daí, interessante, né? Aí, de repente, você teve esse sonho, procurou um artista e rapidamente você já passou a dominar? Daí eu comecei a pintar, fiz esse primeiro trabalho, comecei a pintar outros quadros, comecei a fazer um curso de pintura também. Depois, isso em 98. Em 2004, eu fiz a minha primeira exposição. Né? E foi muito interessante que quem me abriu as portas foi o juiz Dagoberto, que era o diretor do Fórum Trabalhista, ali perto do Carrefour. Tá. Você fez o primeiro quadro, certo? Quando você terminou o quadro, que avaliação que você fez pelo quadro que você pintou? Você... Muita dor na mão. Eu levei acho que uns 4, 5 meses para fazer aquele quadro. Foi muito gostoso fazer. Ele é cheio de simbolismo. Eu fui descobrir isso anos depois, a simbologia do quadro. E como é que você tem essa percepção de simbologia? Porque os grandes artistas falam isso, né? Tem por trás desse quadro há uma simbologia. Aonde que está essa simbologia? Como é que a gente enxerga isso? Olha, na verdade, esse quadro, vou falar um pouquinho dele, do primeiro trabalho. Ele é muito interessante. Que anos depois, um pastor evangélico, ele viu o meu quadro e começou a falar um monte de coisas daquele quadro para a minha vida. O que significava muita coisa nele para a minha vida pessoal. E realmente, tudo que ele falou aconteceu mesmo. Que você não tinha enxergado nada disso? Nada. Para mim não tinha nada disso. Acho que uns 5 ou 6 meses depois, eu conheci uma freira católica, eu não sei, por cargas d'água, começamos a falar e entramos na pintura. E ela parou assim e perguntou, qual foi seu primeiro quadro? Daí eu expliquei. Ela falou, você pode ir na tua casa pegar o quadro? Você tem esse quadro e trazer aqui para mim? Não, achei meio estranho. Ali nunca tinha visto a mulher antes, a freira antes. Fui em casa, peguei o quadro, mostrei para ela. Ela começou a falar daquele quadro. Ela falou tudo que aquele pastor havia falado. Os dois nunca se viram na vida e ela mal me conhecia. Eu falei, gente... Daí começou a minha carreira artística, começou se firmar nesse momento. Vamos mostrar esse quadro, então? Vamos mostrar o quadro. Então vamos ver o quadro do Luiz Bittencourt, o primeiro quadro que ele pintou, e com essa história toda, esse simbolismo todo que ele está nos contando aqui. É esse quadro aí, ó. Realmente um quadro muito bonito, Luiz. Parabéns. Obrigado. Então, obrigado. Cheio de simbolismo. E a partir dali, como é que você começou a dominar a tua arte com essas visões que as pessoas poderiam ter? Então, eu comecei a fazer o curso, fiz com a Luciana Mello, depois eu fiz com a Elisa Pires, curso de pintura, mas sempre, o interessante é que a pintura para mim, ela é por inspiração. Então, se você pedir para mim, você pode fazer um desenho aqui agora, eu não sei fazer. Eu tenho que pegar um trabalho, um papel, uma tela, colocar uma música geralmente de louvor, ficar orando ali em oração, daí começa a pintar. Então, se você falar, pode pintar alguma coisa agora, eu não sei fazer. Ou pode desenhar, eu também não sei fazer. E os trabalhos são todos por série. Então, e não tem um número específico. Eu tenho séries que tem mais de 70 obras, tem série que tem 8, 10. Simplesmente acaba aquele momento e não volta mais. E como é que são esses quadros em série, é isso? Isso. Por exemplo, tem um quadro que é só da série religiosa, tem uma série que é só de consagrados, Santas Ceias. Então, são diversas séries de trabalho. E encerra ali. Acabou a inspiração, não sei mais mexer naquilo e não volto mais. Se um cliente, às vezes tem um cliente que, Luiz, eu queria comprar um quadro seu da sua série religiosa. Ele só consegue comprar se algum cliente que já comprou vender para ele. E eu não consigo fazer mais, não tenho nem noção como faz.
Então, por exemplo, uma encomenda para você é difícil. É difícil. Eu só encomendar, eu quero um quadro assim, assado, com paisagem. Nunca fiz. Não, né? Não. A única coisa que eu faço, por exemplo, é dentro da série atual de trabalho. Aquela que eu estiver fazendo, ele pode falar o tamanho. Então, ele fala o tamanho, eu entrego o quadro. Né? Então, vamos supor, hoje eu estou na série Consagrados e na série Janelas. Então, dentro dessas duas séries, se ele falar, eu quero um quadro 1x2, eu pinto o quadro e entrego. Mas esses artistas aí como você, recebem uma inspiração de onde que vem isso? Lá no... Eu acredito que acho que Deus me abençoa nesse sentido. Tá? Considerando assim, muita coisa. Eu comemoro agora em outubro 22 anos de carreira. 22 anos de carreira, mais de 400 obras espalhadas pelo mundo. Fora do Brasil são 400 obras, em 26 países, em vários lugares importantes. Tem muitos artistas com 40, 50 anos de carreira, eu acho que não chegou onde eu cheguei. Então, eu acredito que Deus abençoe nesse ponto. É bom nós explicarmos aqui que esse artista que tem essas obras no mundo todo, ele é de São José dos Campos, né? Então, nós temos valores aqui na arte, na cultura, no esporte, da terra, e que às vezes não são tão reconhecidos como mereciam, né? Não é o caso do Luiz, né, que a cidade o reconhece por sua arte, mas é um orgulho para nós termos aí um artista como você, né, com esse trabalho feito no mundo todo, sendo reconhecido no mundo todo, né? Obrigado. Luiz, voltando a esse tipo dessa mensagem que você recebe, é alguma coisa espiritual? Porque eu já vi pintura de quadro através de médiums, né? Que ele fecha o olho, mistura a tinta ali e sai cada quadro bonito. Isso eu já vi, testemunhei presencialmente, né? Com você é por aí também? Tem a espiritualidade nisso? Eu não saberia te falar isso, mas segundo algumas pessoas que já me viram pintar, elas falam que às vezes eu fecho o olho e continuo pintando. Mas eu não sei falar isso para você, que eu nunca... não sei te responder esse tipo de coisa. Mas eu sei, assim, de relatos de pessoas que compram os meus quadros. Isso eu acho interessante. Então, o seu ateliê, você coloca uma música... Sim. Se concentra... Sim. E aí pega o pincel e ali a coisa vai saindo naturalmente. Sim. É isso? Sim. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma exposição no Rio de Janeiro. O pessoal estava tirando os quadros do caminhão, parou um senhor num carro, né? O quadro estava embalado em plástico bolha. Ele falou, mas eu quero comprar esse quadro, Eu estava do outro lado do caminhão. Daí me chamaram, eu falei, senhor, o senhor nem viu o quadro direito, está no plástico bolha, mal dá para ver a pintura. Não, eu preciso desse quadro, não sei o quê. Peguei, dei o convite para ele, o senhor vai na exposição, né? O senhor vê o quadro e compra, se for o caso, né? Ele foi na exposição, 2 dias depois, abriu a exposição, ele comprou. O quadro, o nome dele é Oleiro, né? Então, o que é o oleiro? Seria Cristo restaurando as pessoas, né? Pessoas feridas, machucadas pela vida. Então, é a restauração de Cristo na vida de uma pessoa. O filho dele estava saindo das drogas, né? Então, eu achei super interessante. Então, ele não tinha visto o quadro? Não tinha visto, estava no plástico bolha, então não dava para ver direito o quadro, né? Então aquilo ali para mim foi muito surpreendente. Então depois ele acabou comprando, hoje ele tem 5 quadros meus. Que legal. Tem uma senhora uma vez que entrou numa exposição também, né, começou a chorar na frente da tela, foram perguntar se ela estava passando mal, tal. Falou, não, eu estou vendo a minha mãe na tela. A mãe dela já havia falecido, acho que tinha uns 3, 4 dias. Né? O nome do quadro era Chegada, né? As pessoas chegando em algum lugar. Então, tem muitos relatos nesse sentido, de pessoas que compram os meus quadros. Que bacana. Agora, quando é que foi que você vendeu o seu primeiro quadro? Meu primeiro quadro? Você lembra? Isso eu lembro, que esse daí foi assim, muito marcante. Foi na primeira exposição que eu fiz no Fórum Trabalhista. Né? Então conta aí, como é que você foi convidado para fazer uma primeira exposição? Então, chegou em 2004, né, eu virei para minha professora de arte e falei, eu quero fazer uma exposição. O pessoal da minha turma, imagina, você não sabe nem pintar e desenhar, você quer fazer uma exposição, vai ser um fiasco. Né? O pessoal que não gosta de você para cima, né, para baixo.
Eu falei, não, eu vou fazer. Daí eu fui conhecer o espaço cultural que tinha no Fórum Trabalhista. Né? Cheguei lá, olhei o espaço, conversei. Na época, quem coordenava o espaço era a Malu Sanches. Ela gostou do meu trabalho, falou, vamos fazer uma exposição. Daí a exposição foi mais interessante que o convite acabou saindo no nome do juiz, que era o diretor da época, né, lá o juiz Dagoberto, e da juíza Santana, né, que era a presidente do espaço cultural lá de dentro. Então, eles convidando as pessoas para a exposição. Tem até hoje um convite guardado disso daí. E foi bastante gente na exposição. Eu sei que no dia da vernissagem vendeu 15 telas. E no período vendeu 21. E eu levei 23 telas. Né? Acho que até hoje foi a maior venda que teve no espaço cultural do Fórum. Né? E eu nem imaginava, porque eu acreditava que eu fosse vender um quadro só, e era para mim ia ser um milagre. O primeiro quadro que você vendeu. Os quadros estão expostos, o pessoal chegando. Você falou, será que eu vou agradar? Não, foi. Meu primeiro quadro de venda ali, se eu não, foi o... Ai, como chamar? Deixa eu lembrar o nome do quadro. Acho que foi Sacerdote. Se não me engano, acho que foi esse mesmo. Foi o que estava bem na entrada da exposição. Uma senhora que comprou assim, ela falou, nossa, por que você colocou tantas línguas de fogo aqui nesse quadro? Eu ficava olhando, falei, de onde a mulher está vendo língua de fogo? Não tinha nada a ver. Né? Mas enfim, ela comprou, foi o primeiro quadro, foi o quadro principal que era da exposição. Né? Acabou vendendo vários. Eu acho que também um artista como você, para vender um quadro, não é assim como você está vendendo um copo, né? Só leva, embrulha e leva, né? Você deve vender com o coraçãozinho também apertado, né? Falar, tá aí na minha obra embora, né? Tem. Com tem algumas isso, obras eu tenho arrependimentos de ter vendido algumas. Eu acho que eu não deveria ter vendido, deveria ter guardado. Né? Então, esse sentimento eu tenho, sim. Com várias obras. Bom, o papo de hoje está sendo com o Luiz Bittencourt, esse artista de São José dos Campos, que tem aí uma coleção de trabalhos no mundo. E daqui a pouquinho, ele falou do primeiro quadro que ele vendeu aqui em São José, no Fórum Trabalhista, né? Fórum Trabalhista. Daqui a pouco, no outro bloco, nós vamos saber da primeira obra vendida lá no exterior. Já, aqui no Pense Nisso. Estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso, na Think TV, a sua TV regional, e hoje falando de artes. Estamos conversando com um pintor internacional aqui, hein? Privilégio do nosso programa, hein? Pintor internacional com quadros em todo o mundo, e ele é de São José dos Campos, o Luiz Bittencourt, quem não conhece, né? E o Luiz contando um pouco da sua passagem aqui no mundo das artes. Bom, Luiz, falou no bloco anterior que a primeira exposição que você fez foi no Fórum Trabalhista. Ali você vendeu o seu primeiro quadro e a coisa começou a tomar corpo, né? E quando é que foi que você recebeu o primeiro convite para expor fora do país? Ou não, fora do país não. Primeiro fora do estado de São Paulo, para depois nós irmos para fora do país. Tá. Fora do estado foi em Brasília, né? Que foi assim... Para mim foi algo muito importante, que foi uma exposição que eu conheci um casal, estava morando em Brasília, e conheci uma senhora que foi no meu ateliê lá em Brasília. Ela chegou por indicação de alguém, não lembro, e gostou de uma tela, queria comprar aquela tela. Tá, pegou, comprou a tela, e tinha uma outra que eu ainda estava pintando. Ela perguntou como que essa tela vai ficar, né? Depois que ficar pronta, você pode me mostrar? Eu falei, tá bom. Isso passou, assim, vários meses, acho que uns 5 meses mais ou menos. Ela pegou, me ligou, perguntou, você já terminou aquela tela, Luiz? Eu falei, já, mas só que eu estou em São Paulo e a tela está aqui comigo, que eu trouxe para um cliente. Eu falei, eu também estou em São Paulo com meu marido, né? Você não pode trazer a tela para me ver? Tá bom. Peguei aquela tela e mais 4, coloquei no carro e fui na casa dela. Só que quando ela comprou a tela, eu não liguei o nome à pessoa. Daí chegando na casa dela, aquele monte de segurança, eu fiquei até meio... Né, nossa, quem será que são esses? Né, quem é esse casal? Daí tá, quando eu entro,
né, era o presidente na época, o presidente do STF, né, o César Peluso. Né? Daí ela acabou comprando aquela tela que ela estava querendo ver e mais 3 telas. Então hoje eles têm 5 telas minhas também, né, o casal, na casa de Brasília e na casa de São Paulo. Né? Então ali foi a minha, acho que foi uma das exposições mais importantes que eu fiz. Né? Daí eu não fiz no STF, que não podia, eu fiz no STJ, né, a convite do presidente da Corte Suprema. Foi só para ministros, embaixadores, foi uma exposição muito boa, essa daí. E vendeu quase todas as telas, né, nessa exposição. Então foi um trabalho assim, muito gostoso de fazer, uma indicação forte, né, de um cliente. Além de Brasília, outros estados você já expôs? Já expus no Rio de Janeiro, São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, né, em alguns estados, mais do Sudeste e Sul. Né, viajando, expondo, dá tempo de pintar? Ai, pior que dá sim. Ou vai no avião pintando? Não dá, porque eu tenho muito esboço, né, esboço, rascunho, às vezes, nem sempre o esboço acaba virando tela, né. Falando em esboço, tem até um fato interessante. Uma vez chegou um cliente no ateliê para comprar um quadro e estava na mesa, tinham vários esboços na mesa. Ali ele olhou, eu falei, por que você não coloca isso, não vende? Eu falei, imagina, quem que vai comprar um esboço meu? As pessoas mal me conhecem ainda, né? Mas a pulga ficou atrás da orelha. Né? Tem um belo dia, eu olhei bem para aqui, falei, quer saber uma coisa? Vou colocar na moldura vários e vamos ver o resultado. E fiz uma exposição só dos esboços, vendeu quase tudo. Falei, gente, como que as pessoas podem comprar o meu esboço, nem conhecido ainda? Né? Então, assim, foi uma experiência, e ele mesmo comprou 3. Né? Então, foi assim, uma experiência muito gostosa. Né? E hoje vende, às vezes tem estudos assim, que acaba vendendo. Né? Teve, há pouco tempo, o Museu de Arte Sacra de São Paulo, um dos museus mais importantes do país, por indicação de uma amiga, né, que indicou meu trabalho para a diretoria do museu. Eles analisaram, me chamaram lá no museu, fizeram uma sabatina lá comigo. Olha, queremos fazer uma exposição sua aqui no museu individual, só da sua série de Santas Ceias. Né? Daí já começou o grande problema, porque eu não tinha, porque tudo que eu tinha de Santa Ceia tinha sido vendido. Né? Deveria falar, olha, eu não tenho quadro. Né? E eles queriam assim para 3 meses depois da exposição. Não tem quadro e não tem como fazer. Não, mas nós não queremos que você faça. Nós já pesquisamos na internet, queremos todos esses aqui. Daí eu tive que ligar, passar o nome de todos os clientes que tinham aqueles quadros, lá o nome, o telefone de todo mundo, eles ligaram, eles foram pedir os quadros emprestados, todo mundo emprestou os quadros, veio quadro da Espanha, veio quadro da França, de Brasília, de tudo quanto é lugar, para poder compor a exposição. Né? Foi assim, uma exposição muito bonita. Eu acho que foi um grande reconhecimento para mim como artista. Claro, né? Um museu dos mais importantes do país, fazer uma exposição individual minha. Né? Então, e eles colocaram os esboços, vários esboços, né? na exposição, saiu no catálogo, tudo do museu. Eu falei, tá vendo, olha, quem diria? Um simples esboço foi parar no museu. O esboço, não é qualquer um também que faz um esboço que a pessoa compra, mas ali tem a sua assinatura, né? Assim. Tem um valor imenso, né? Valor agregado pela assinatura. Agora, quando é que foi que o artista subiu no avião e falou, estou decolando para o mundo? Na realidade, as obras foram primeiro. Eu fiquei até com inveja, mas a maioria foi primeiro. Através de Marchand, que venderam meus trabalhos para fora, galeria, que vendeu o trabalho para fora, pessoas que compravam aqui e levavam para fora, ou que compravam pela internet. Né? A grande maioria foi dessa forma, né? Para fora. O meu primeiro quadro fora foi para um alemão. Né? Ele trabalhava aqui em São José, a esposa era brasileira. Eles foram numa exposição minha, gostaram de um trabalho, compraram e hoje eles moram em Berlim. Né? Tanto que até convidaram, já fizeram convite para fazer uma exposição lá, que eles têm um local lá para fazer exposição. Né? Então tá aí para, de repente, negociar ano que vem. Essa conversa já vem uns 4 anos assim. Né? Mas tá aí para o ano que vem, quem sabe, fazer uma exposição dessa. Bom, quais países do mundo que você já expôs?
que eu já expus. Eu já expus em Portugal, já expus na França, já expus na Itália e já expus na Espanha. Na Espanha eu fiz uma individual uma vez que foi muito gostoso, falando sobre os refugiados. Né? Foi assim, foi naquele período que estava tendo a chegada, né, dos refugiados da África, da Síria, na Europa, então aquilo era muito forte, né? Nesse período eu estava lá. Peraí, você ficou quantos anos na Espanha? Quanto tempo você ficou na Espanha? Entre Espanha e França fiquei 1 ano. 1 ano. Você via toda aquela imagem, né, dos refugiados chegando, aquele sofrimento todo. E como é que é? Você via e já corria lá para desenhar? Que eu estava, esse período eu estava lá para conhecer museus, galerias, né? E acabou vindo a oportunidade de fazer uma exposição, né? Um convite. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Não tem tela aqui, né? Tá tudo no Brasil. Daí comprei todo o material, falei, vou pintar, né? Aqui. Daí veio a inspiração para fazer uma série sobre os refugiados, né? Então eu falo que foi meu momento cinza na Europa, né? Porque todo o trabalho saiu em cinza, preto e branco, né? E quanto tempo você demorou para pintar um quadro? Ou você demora para pintar um quadro naquelas condições? Lá eu pintei, acho que em 4 meses mais ou menos eu consegui pintar todos os quadros para a exposição, né? Porque a maioria deles foi tudo em carvão e foi em madeira, né? Isso foi super interessante, uma experiência também que até então eu ainda não tinha, né? Então foi um trabalho muito gostoso de fazer. Foi esse de Barcelona, foi a exposição de Barcelona dos refugiados. Tem todo o material, fotos, enfim, tem um monte de coisa disso. Expôs e vendeu tudo? Vendeu. Eu voltei para casa com 3 trabalhos que eu guardei para o meu acervo pessoal, né? O restante ficou tudo pela Europa. Bom, você tem quadros em quantos países do mundo? Que você saiba, né? Hoje, marcados, registrados em 26 países. Né? Entre Portugal, Espanha, Itália, Estados Unidos, Guatemala, Argentina, Japão, Áustria, Austrália, França, Holanda, Suíça, estou olhando de cabeça. Você foi para a Europa quantas vezes? Brasil, Europa. Não, isso aí eu fui pouco. Eu não fui muito de sair, né? Geralmente são os trabalhos que acabam indo, né? Porque tem os marchands que vendem, né? Os trabalhos, as galerias, né? Então eles que acabam despachando, né? E vai indo por transportadora. Tá, não, estou perguntando isso porque já houve algum quadro que você vendeu lá atrás na Europa e depois você voltou e falou, deixa eu reencontrar o meu quadro, e você ir lá e ver o teu quadro depois de algum tempo. Não, tem isso? Não, isso não. O que tem de teu, rever, né? O quadro, não. Filho teu, né? A não ser quando assim, o quadro está de repente na casa de algum amigo, alguma coisa, né? Algum casal que já acabou tendo um vínculo de amizade, como é que você acaba vendo o quadro? Mas o que já aconteceu é assim, o quadro mudar de mão, ou mudar de país até, né? Isso já aconteceu várias vezes, com vários quadros. A pessoa vendeu para outra pessoa, ou deu de presente de casamento, daí eles avisam, olha, o teu quadro foi para tal lugar, né? Daí eu mudo no registro para onde está o quadro. Você tem catalogado esses quadros? Todos eles. Todos? Todos eles. Hoje você tem quantos quadros catalogados? Registrados, deve ter uns 500 e poucos. Alguns eu perdi no caminho. Quando eu comecei a fazer isso, alguns já tinham sido vendidos. Então, mas tem uns 500 e Então você começou a pintar, que você disse no bloco anterior, em que ano? 98. 98. Isso. Então nós estamos há 22 anos. Há 22 anos você é um artista plástico, né? É isso, um artista plástico, né? Há 22 anos. E até aqui, na ponta do lápis, você chega a quantos quadros? 700, 800 quadros? Não chega a isso. Não? Não. Tem aí uns 600 e poucos quadros. Só 600 quadros, né? Mas aí, entre pequenos, grandes, trabalhos em papel também, né? Considerando tudo. Agora aquela pergunta bem difícil, né? Qual é o quadro que você mais tem afinidade? Onde está esse quadro? O quadro que eu mais tenho afinidade,
se chama Ateliê, tirando o primeiro está guardado comigo, que se chama Busca. É o quadro Ateliê. Ateliê, ele está na Arquiabadia de São Vincent, em Latrobe, na Pensilvânia. Onde? Arquiabadia de São Vincent, em Latrobe, na Pensilvânia. Você conhece, né? Você que está assistindo já conhece. Você esteve lá, né? Já viu o quadro dele. Então, lá são 5 telas que tem. Por quê? Eu conheci o Arcabade, Dom Douglas, no Mosteiro de Vinhedo, que o Mosteiro de Vinhedo, ele ou melhor, a Arcabadia de São Vincent é a casa-mãe do Mosteiro de Vinhedo, eles que fundaram, né, assumiram um mosteiro em Vinhedo, que é um priorado. Então ele vinha fazer a visita anual dele no mosteiro. Aí quando ele chegava, o Dom Abade Joaquim era o primeiro a levar o Arcabade para o ateliê, para conhecer os meus trabalhos, né? E lá ele gostou de alguns quadros e levou tudo para a Arcabadia, né? Então tem lá o meu quadro, no meio de quadros lá que valem milhões, está lá o meu também, né? Então, ama. E tem um outro quadro que eu gosto muito, que está lá também, que se chama Conflitos, né? É uma tela toda vermelha, parece estar pegando fogo no quadro, né? Que foi uma vez que eu briguei com um monge no mosteiro, né? Que ele fazia tanta coisa errada e nós discutimos muito, né? E para não fazer nada mais, né? Para a gente não brigar nos tapas, eu fui para o ateliê, peguei tudo que eu tinha de vermelho, joguei no quadro como se estivesse estrangulando o homem. Eu acho que foi uma das telas mais bonitas que eu fiz até hoje. Só fazer isso também. Eu fiquei nervoso aqui com o Luiz, eu vou jogar numa tela. E tá lá, se chama Conflitos essa tela, está na Arquiabadia também. Legal. Bom, o papo de hoje é com o Luiz Bittencourt, esse artista plástico que é de São José dos Campos. Primeiro bloco você conheceu um pouco da história dele. E hoje o homem está pelo mundo aí, né? Muitos países, como ele citou agora há pouco, tem os quadros desse joseense Luiz Bittencourt. Nós vamos para o intervalo comercial e já nós voltamos para o quarto e último bloco desse Pense Nisso especial de hoje com o artista plástico Luiz Bittencourt. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui no Pense Nisso, na TINC TV, a sua TV regional, falando para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também Altos Tietê, né? Muito obrigado pela sua sintonia de sempre, um ano nos acompanhando, hein? Muito obrigado pela companhia, né? E com certeza, nesse um ano, você assistiu, viu tantas entrevistas interessantes, né? Tantas personalidades que por aqui passaram. E hoje, nós estamos trazendo aqui um artista plástico internacional, hein? Chique. E ele é joseense. Bom, ele nos contou aí dos quadros que estão no mundo todo e tal, e no intervalo ele me disse o seguinte: eu passei por tantos perrengues, né? Quais foram esses perrengues? Um deles é interessante, aconteceu aqui em São José. A maior exposição que eu já fiz, né, do meu trabalho nesses anos, foi uma exposição de 1.200 metros quadrados, que eu usei o pavilhão inteiro São João, ali do Complexo Vicentina Aranha, né? Porque a nossa cidade ela não tem muito espaço para arte, né? Infelizmente nós não temos isso aqui. E um dia, bati na porta lá, pedi para fazer uma exposição. Eu usei o pavilhão inteiro. Foram 1.200 metros quadrados, dividido em 15 salas, né, o nome da exposição era Indulgência, do pecado à absolvição. Então as pessoas entravam numa exposição, acho que pesada no começo, né, porque vinha do pecado, até chegar na última ala, que era da absolvição. Então foi uma exposição assim que passou pela exposição, foram 2 meses de exposição, a exposição mais longa que eu fiz. 38 empresas patrocinaram o evento, 158 pessoas trabalharam na exposição. No dia da vernissagem, tem um grupo lá que resolveu destruir uma obra minha, todo mundo chegando para a vernissagem destruir uma obra, porque eu não fiz nada de errado, né, no trabalho, mas tem tudo isso em relato pela imprensa fora aí. Fiz uma obra lá de 3 metros por 4 mais ou menos, coloquei um monte de material escolar e coloquei lá, fomos roubados.
Daí resolveram invadir minha exposição e destruir a obra na hora da vernissagem, no dia da abertura. Eu peguei e fiquei lá sossegado, né, na exposição. Enquanto eu ficava lá tomando meu vinho com alguns convidados, vários amigos que eram advogados que estavam na vernissagem, ficaram lá discutindo para resolver o problema. Queriam cancelar a exposição, fechar a exposição na hora, né, o pessoal, mas enfim, né, acabou seguindo, tiraram a obra, tiraram a obra da exposição e a exposição seguiu. Então foram 2 meses. O joseense passando por isso em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Né? Por incrível Você me fez que lembrar pareça. do Vale Rodeio que nós tínhamos aqui em São José, né? O Vale Fest, aquele evento que levava todo o público lá para esse tipo de evento que as pessoas gostavam, né? Sim. E no dia da abertura, foi o último, né? Na hora de abrir o evento, que era com aquela dupla Milionário Zé Rico, inventaram que tinha um boi que não tinha sido vacinado. E acabaram com a festa. E não houve a festa aquele dia. Muita gente. Foi aqui perto onde era a antiga Texat, né? E aí nunca mais nós tivemos esse evento na cidade, infelizmente, né? Nós trouxemos aqui uma das mais conceituadas arpistas que o mundo tem, sabia? E ela faz apresentação em toda a Europa. E ela tem um grupo onde ela ensina harpa em Vassouras, no Rio de Janeiro. E para crianças carentes, né? E uma das crianças, uma das meninas lá, recebeu um reconhecimento e a França o convidou para ela ser artista na França. Então ela fez ali uma coleta junto com as pessoas através da rede social para comprar passagem e levar essa menina para lá. E essa que esteve aqui no nosso programa, Rayane do Vale, ela é considerada uma das maiores arpistas do mundo. Ela nunca tocou em São José dos Campos. E ela é de São José dos Campos, ela é nascida aqui. Então nós falamos na época aí, do reconhecimento da cidade para os nossos artistas, né? Então, essa menina, ela tanto fez pela harpa, que é reconhecida no mundo, mas não é reconhecida em São José. Não abre o espaço para ela. E esse trabalho que ela faz em Vassouras, podia ser feito aqui em São José, mas não dá o devido valor a ela, o reconhecimento a ela, como nesse caso aí também que você falou aí do Vicentino Aranha e aconteceu um fato tão lamentável como esse, né? Deveria haver mais respeito da cidade por artistas como você. Eu acho que poderia ter espaços, lugares e ter apoio realmente. Isso é uma coisa que falta aqui na cidade, infelizmente, né? Esse da exposição, assim, para mim foi muito bom ter acontecido esse fato na minha exposição, porque deu mais mídia, todo mundo divulgou, saiu em todo lugar e parecia um monte de gente que queria conhecer o quadro, estava destruído, que já não estava mais lá, né? Teve que ser retirado. Então, assim, a nível de Ibope acabou resultando uma coisa muito maior, né? Mas não pode, né? Isso com certeza, mas enfim, né? Não teve aquilo, mas foi uma exposição muito importante, sabe, que, assim, foi a maior exposição de arte que já teve em São José dos Campos, nunca teve uma exposição tão grande, a maior exposição de um único artista, a maior exposição sendo patrocinada por 38 empresas. No dia da vernissagem tinha 45 fotógrafos, 158 pessoas trabalhando, mais de 20 mil pessoas passaram pela exposição. Quer dizer, foi o maior número em tudo. São José nunca teve uma exposição tão grande, né? Mas poderia, e tem tantos talentos na cidade, né? Poderia ter mais. Abrir por isso. Agora, você vai ter um evento aí muito importante nos próximos dias, né? Nos conte sobre ele. Sim, a exposição Janelas e Percepção, na Galeria Poente, ali na Avenida Anchieta. É a minha primeira exposição de 2020, né? Porque a pandemia, ela cancelou diversas exposições que eu tinha esse ano, então a única que me sobrou, né? Mas, e é aberto ao público? Sim, é aberto ao público. O primeiro dia é fechado, né? A abertura fechada para um grupo seleto de pessoas, e depois ela vai do dia 29 até o dia 19 de dezembro, aberto ao público. Do dia 29 de outubro a 19 de dezembro? 19 de dezembro. Tem um tempo aí para as pessoas conhecerem a sua obra. Sim, e lá então, e lá a exposição ela fala sobre a percepção. Então, qual é a sua percepção entre janelas, né? Então, você está aí olhando para mim, o que você vê, ou o que eu vejo de você,
Eu estou, de repente, num arranha-céu, olhando as pessoas lá embaixo. Qual é a minha percepção? Né? Como que eu me vejo? Né? Como que eu julgo alguém? Será? De forma que eu interpreto aquela pessoa? Né? E como a pessoa me interpreta? Né? Porque a percepção ela é muito sutil em todo sentido. Né? Você está aqui, nossa, esse copo está errado, não podia estar aqui. Então é a minha percepção, mas a sua percepção, o copo tinha que estar lá. Né? Então, mostrar um pouco disso, da percepção. Eu acho que é a série que mais fala, que eu falo de mim mesmo, né? Nessa exposição. E para você participar de uma exposição dessa daí, você também tem que ter a percepção de um olhar diferente, não é o olhar do dia a dia, um olhar comum, né? Você tem Sim. que penetrar naquela obra, né? Sim. Trazer um olhar diferenciado, Sim. né? Ali você tem olhar e conseguir viver aquilo, né? Tanto que na exposição vão ter várias críticas que eu recebi ao longo da minha carreira, de diversas pessoas, que elas falam um pouco do meu trabalho, né? Que não é para questionar, né? Tem uma pessoa que fez uma crítica do meu trabalho uma vez que ela fala muito isso, né? A obra do Luiz, ela não é para você questionar a obra, é para você observar a obra e saber o porquê ela está falando com você. Então, acho isso super interessante. E descobrir o que tem por trás daquela obra, como você disse no primeiro bloco, né? Sim, sim. É isso? Isso mesmo. Porque lembra que ele falou que algumas pessoas viram a obra e olharam e buscaram coisas que nem você tinha percebido. Sim. Não é verdade? Sim. Não é só olhar lá e falar, essa obra aqui, a tinta é azul, a tinta é verde, não. Por trás da obra tem uma história que você tem que descobrir. Sim. E isso vai de cada um. Começando a entender, tá vendo isso? Essa exposição, então, ela vai falar. Eu vou usar os 2 andares da galeria, né, do Paulo ali da Poente. Então, a parte de baixo, o primeiro andar ali, o térreo, é sobre as janelas e percepção. E a parte de cima é uma nostalgia, vamos colocar assim, de toda a minha série, né, de 22 anos. É na Avenida Anchieta, número? 1564, Galeria Poente. Ela começa no dia 28. 28. Dia 28, abertura lá para um grupo e tal. E a partir daí vai até dia 19 de dezembro. E você querendo conhecer a obra do Luiz, só chegar lá. Convidados, estão com todos convidados para ir lá. Tem de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 e no sábado, das 10 às 13 horas. E se algum telespectador estiver interessado num quadro lá, ele pode comprar? Pode comprar lá direto na galeria. Todos estão para venda. Todos estão para venda. E se no primeiro dia vende tudo, como é que nós fazemos? Seria uma maravilha. Seria uma maravilha. Puxa vida, nós vamos ter que encerrar antes do dia 19, né? Ou dá para pintar os quadros? Não, a pessoa só pode levar depois que encerrar. O quadro fica lá vendido lá. Então, legal. Só depois que termina a exposição que ela leva. Tá. Qual foi o grande artista que te inspirou? Grande artista que me inspirou? Olha, eu gosto muito de Picasso. Né? É assim... Não sei, você viaja acho que na loucura, em tudo daquele homem. Né? Eu fui conhecer o museu, né, dos trabalhos dele. Nossa, fiquei 8 horas dentro do museu para poder ficar imaginando, viajando e sonhando naqueles quadros. Então, foi um artista, foi o artista mais marqueteiro que teve, né? Porque tudo ele registrava, né? E esse registro dele hoje vale fortuna. Então, aquilo é muito interessante, né? O trabalho dele me marca muito. E qual foi o grande quadro que você não pintou ainda? Na realidade, esse você vai dar até risada. Eu tenho um quadro que se chama O Último Jardim. Estou pintando esse quadro, né? Eu comecei a mexer nele no ano passado. Eu fiquei muito doente, né, com problema no pulmão, né? Fiquei internado 15 dias, depois saí, fiquei 2 dias fora, voltei para o hospital, fiquei mais 52 dias e quase morri, né? Os médicos já tinham até falado, não passa da semana, né? Eu estava pintando esse quadro, que era O Último Jardim, né? Então, é um quadro, assim, para mim, muito marcante. E eu ainda não consegui terminar o quadro. Ele está lá encalhado, porque vai ver, quando chegar próximo de eu morrer, talvez eu termine de pintar o quadro. Então, é aquele quadro que eu quero deixar
para aquele momento, realmente, a hora que vier a inspiração para fazer. Então faça esse quadro com muita grama, né? E você cada dia vai colocando uma grama, porque vai demorar muitos anos para você terminar esse gramado aí, né? Então eu acho que é um quadro assim, que está me marcando muito. Eu quero muito um dia terminar esse quadro. E aonde você gostaria de ter um quadro seu exposto? Onde eu gostaria de ter um quadro meu exposto? Hoje. Nossa, uma pergunta assim... acho que no Louvre. Museu do Louvre, Paris. Porque tem muito artista que vai para lá, né? Tem as exposições do Carrossel do Louvre, né? Mas o Carrossel nada mais é do que uma feira de arte no estacionamento, né? Eu falo, não quero, eu quero meu quadro lá dentro do museu, né? Eu não quero no estacionamento, né? Então, o dia que eu tiver um quadro lá, mas ele vai chegar, isso eu tenho certeza, eu não duvido disso. Nem nós duvidamos também, pelo seu talento não vai demorar lugares, muito. Isso, com certeza, então eu acredito muito nisso. Luiz, 2 últimas perguntas. Você poderia trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos do seu passado, você estaria onde fazendo o quê? Eu estaria no mosteiro de Vinhedo, em frente do altar. Que eu acho que ali é aquela capela do mosteiro, eu acho que é um lugar mágico. Com toda certeza. Uma grande saudade. Uma grande saudade? Acho que de uma senhora que eu conheci em Barcelona. Ela estava pedindo esmola. Na realidade, não pedindo esmola, ela estava sentada com uma latinha ali para as pessoas colocarem moeda. E eu estava correndo atrás de patrocínio para minha exposição em Barcelona. Estava na hora do almoço, eu saí do restaurante, vi aquela senhora e passei reto. 2 quarteirões depois, nossa, acho que eu levei um choque tão grande, eu voltei para o restaurante, as coisas ali para ela, comida, saí, entreguei para ela e segui. Mais nada. Acho que 1 hora depois tocou o telefone, olha, vou patrocinar a sua exposição. Então aquilo para mim foi assim, foi uma coisa muito marcante na minha vida, sabe? Acho que Deus me tocou naquela hora, de alguma forma. Luiz, obrigado pela sua participação no nosso programa aqui. Foi maravilhoso tê-lo aqui conosco, contar essa história maravilhosa desse artista tão importante que você é. Obrigado. Volte mais vezes, sucesso nessa exposição, começa dia 28 e outras que você vai realizar, né? E conto com você dia 28 lá, hein? Estaremos lá. E quem sabe, se Deus quiser, logo, logo você vai estar de volta aqui no nosso programa e falar, estou levando meu quadro lá para o Museu do Louvre em Paris. Obrigado, Luiz. Obrigado. Parabéns pelo artista que você é e por ser essa pessoa tão importante para São José e para toda a região. Obrigado. E com o Luiz Bittencourt nós encerramos aqui mais uma edição do nosso Pense Nisso na Think TV. Hoje falamos sobre arte e ele deu aqui uma aula sobre quadros desse artista fabuloso de nossa cidade. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. E amanhã, às 10 da noite, estaremos de volta aqui na Think TV com mais um entrevistado e mais um assunto que com certeza você vai gostar, como gostou desse papo com o Luiz Bittencourt aqui no Pense Nisso. Um abraço e até lá.